Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, assim que puder, dá aquela curtida para você dar uma força para a nossa produção. E claro, vem, inscreva-se, porque desta forma a nossa produção já está agradecida. E claro, finalmente, aperta o sininho, balança o sininho para você ficar sabendo das novidades assim que elas acontecerem aqui no nosso canal. A nossa fala hoje é sobre recém-nascidos. Né? Então, recém-nascido, pessoal, ele fecha um ciclo da gravidez, tá? E vem para um outro momento, para uma outra etapa, que é, na verdade, uma continuidade. E aí, todo recém-nascido já vem, como diz, com o seu instinto, com a sua conduta de amamentação, de mamar, tá? De buscar o peito da mãe. Tá? E claro, o leite vem da natureza direto para a boca do bebê, com um fator altamente positivo, que são os benefícios à saúde. Então, a verdade é que essa amamentação, ela não é uma coisa individualizada, não é uma coisa solitária. Ela tem que ser algo cheio de formação, de conversa com o esposo, com a mãe, com o pai, com os avós. Ela tem que ter esse entusiasmo, essa empolgação. Tá? Não é só pegar a criança, olhar ela e colocar encostado sobre o seu corpo e finalizar essa liturgia, esse ritual que é mágico, que é divino para o contexto da família. Tá? Então, a amamentação é a presença do pai, é a presença da mãe, é todo o corpo social daquela sociedade ou daquela família. Tá? Então, a amamentação é boa para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento biológico, mas para o desenvolvimento também do carinho, da troca de afetividade. O leite contém, obviamente, nutrientes, principalmente nesses primeiros meses, que são os 6. Tá? Para quê? Para trazer saúde a essa criança. Tudo bem? Protegê-la das infecções ou de possíveis doenças. A amamentação, como eu disse para vocês, esse vídeo, ele não é uma questão médica, uma questão clínica. A ideia dos Gêmeos Culturais é trazer o behavior, o comportamento dessas crianças, ok? Então, a amamentação é criar laços. Esses laços, pessoal, não somente entre mãe e filho, tá? É um laço familiar, é um laço coletivo desses componentes, desses agentes que estão presentes. A gravidez, obviamente, a mulher tem aquisição de peso e na amamentação ajuda também ao caminho contrário, a via contrária, que é a perda de peso pós-gravidez. E claro, quem amamenta tem os índices, segundo pesquisas, tá? Baixo câncer de mama. A osteoporose é reduzida, o risco de osteoporose diminui paulatinamente. E claro, também ela é um combate ao diabetes tipo 2. E dentro desse contexto, a amamentação é uma oportunidade única. Por que ela é uma oportunidade única? Porque ela cria vínculos entre a mãe e o bebê. É o calor do corpo que naquele momento existe.
é uma nutrição da afetividade, uma nutrição do carinho que desperta. Só que agora que estava no interno, agora no externo, é nos próprios braços da mãe, é na temperatura dessa afeição entre a mãe e a criança. Portanto, os vínculos são necessários para a socialização futura, para uma conduta dessa criança. Essa amamentação, pessoal, ela tem todo o desenvolvimento que vem da questão da visão, tá? Porque nutre as necessidades desse corpo. A mandíbula e, claro, a expressão, o exercício, a sucção. A boca do bebê também é um grande componente que futuramente vai ajudar no desenvolvimento articulatório, da resistência muscular, da possibilidade da lalação e da fala. Tá? Os bebês que amamentam apresentam menor risco, tá? Menor risco, pessoal, de morte súbita. Portanto, mais do que essa afetividade, é um salvar, é um ajudar, é um contribuir para esse bebê. Os bebês que amamentam, eles precisam também de uma conduta correta da mãe, tá? Porque aqui foi colocado, ó, a questão do ângulo. Amamentar uma criança tem que buscar deixar ela inclinada, tá? Aqui nessa inclinação. Por que essa inclinação? Porque ela não está sendo alimentada e nós temos o canal, como diz o otorrinolaringologista, o canal do ouvido, da boca e do nariz. Então, por ser um canal só, se ela estiver muito deitada, vamos dizer 180 graus, o líquido, esse leite, vai, obviamente, por esse canal e pode causar dores de ouvido, por exemplo. Tá? E essas dores podem ser evitadas só por uma pequena inclinação na hora da amamentação. Então, isso é fundamental. Esse olhar cuidadoso que o médico vai indicar, que o médico vai ensinar, que a enfermeira, na hora de vir para casa, vai dizer, olha, coloque a criança nessa posição para dar o banho, ajuste ela na hora da amamentação, a temperatura da água tem que ser medida, porque a pelezinha dela é frágil, o organismo dela precisa ter uma lembrança da vida na placenta. Tá? E claro, a amamentação, ela deve ser, como diz, boa, mas ela dificilmente ela é esperada como no início nós achamos, nós sonhamos, nós queremos. Então, a instrução, que tipo de instrução pode ter? Olha aqui, ó, o bico do seio da mãe, tá? Deve ser colocado todo na boca da criança, tá? Então, ela tem que colocar esse bico. Por quê? Porque se ela pegar só no biquinho do seio, do peito, vai a cartilagem da dentição dela, que não tem ainda, vai marcando, vai criando micros cortes. Então, amamentar passaria a ser uma tortura, uma dor. Tá? Então, a criança tem que abocanhar o peito da mãe. Tá? Essa posição é importante. E, claro, uma observação geral e importante também é dizer que, mãe, tenha vontade e tenha persistência. Porque com os dias ou em poucas semanas, a sua amamentação vai ser a coisa mais meiga, mais cheia de energia, mais cheia de magia que vai existir como elo de ligação entre você e o seu bebê. Tá? E claro, o comportamento do recém-nascido, tá? Ele envolve criar vínculos. O que são vínculos numa sociedade, por todos os países, para a sociedade humana? Elas são a forma de dizer o quanto nós trocamos afetividade, o quanto nós somos amorosos, o quanto é gostoso esse momento, tá? Porque amamentar também é comunicar as necessidades, aquele choro da fome, aquele processo de olhar nos olhos,
amaciar, acariciar regiões do rosto, da testa, aqui da moleira, da nuca. Então você vai explorando o mundo, porque a criança vai saber reconhecer esse processo todo. E num breve tempo, ela também vai conseguir comunicar como isso deve ser agradável, como é breve esse momento, esse desenvolvimento. Tá? E o que é e por que é importante? Porque é importante essa relação do recém-nascido, é o temperamento que nós sabemos que nossos filhos têm. Ali você já tem uma prévia, tá? Porque ela é de maneira individual e é interpessoal. Saber da amamentação, da relação de afetividade das suas amigas, como foi de uma amiga sua que está grávida, de uma vizinha sua, é fundamental reconhecer, porque ali é o seu filho, é o seu bebê naquela condição de amamentação. E pode ter certeza disso. Compreender é entender que o filho oferece essa via eficaz de comunicação, de contato, de desenvolvimento. E claro, as primeiras semanas do recém-nascido, elas são dedicadas a uma adaptação. Embora tenha um instinto, tenha uma vontade, tenha uma dedicação, é importante que ela está se adaptando do mundo interno ao mundo externo. Tá? É aqui no mundo externo que agora eu estou sentindo, de dentro para fora, o calor, o amor, as seguranças e os braços da minha mãe, o conforto do meu pai, o beijo e o cheiro do meu avô, da minha avó, e todos os visitantes que estão na sua casa, no seu lar, para, como diz, compartilhar esse momento divino, ok? E claro, por que nós sabemos que os bebês choram? Todo bebê chora, tá? Mas é importante duas vias, tá? Uma, ela chora por causa de dores ou doença. Ela chora por causa da fome. Então, verifique sempre esses dois aspectos. Embora o Jean-Jacques Rousseau, tá? Ele diz no livro O Emílio e a Educação, tá? Que as crianças ocidentais e as orientais são diferentes. Por quê? Porque ele diz que nós somos mal-humorados, porque já nasce nos pueris, quer dizer, enrolado na fralda, em todo o desconforto, em todo aperto, em toda, como diz, em toda a forma de só sobrar o rosto. Claro que isso não é mais hoje, mas o Rousseau pontuou naquela época os acontecimentos das crianças, parecia que estava enrolado naqueles panos, mumificadas, tá? Então, claro que ele foi pai de 3 filhos, o Rousseau, mas foi um pai que não foi muito presente, tá? É um pai meio arrependido quando escreveu do Emílio e da Educação, tá? Qual é a importância desse contexto aqui, da criança chorar? Pessoal, quando chora, olha lá, pega a criança, canta para ela. O tom, a voz da mãe, de quem está cuidando, que é o cuidador dessa criança, tá? O balançar, tá? O embrulhar no seu lençolzinho, na sua nana, no seu comportamento, dar tapinhas no bumbum, aquele chamego, aquele movimento agradável, massagear os pés, a mão, a cabecinha, tudo. E claro, tomar banho ajuda, mas lembre-se, o banho ajuda, mas é importante saber a temperatura da água, da pele dessa criança, o tempo, a posição, tudo isso é importante, tá? Então, tudo ajuda a acalmar essa criança, seja ela balançando, seja cantando, seja, muitas vezes, como estamos no mundo moderno, sair para uma volta de carro,
mesmo que essa demora do carro, porque já demorou, porque já é tarde, porque ela já passou do sono dela, ela está agitadinha, mas todos os recursos e estratégias são importantes para esse recém-nascido. Claro, tá? As estratégias do sono e da acomodação é para o bebê ficar melhor, é para ele ter qualidade de vida. O bebê vai sempre achar como diz, o cuidado, o momento para que algum aspecto dessa estratégia funcione e vai funcionar, tá? As linguagens ou a linguagem corporal do bebê é importante, tá? Porque indica se o bebê está cansado, se o bebê está com fome, se ele quer brincar ou quer dormir, tá? Então, os olhos mais lentos, ou agitar os bracinhos, ou mexer com a cabeça, dar sorrisos despertando, dar micros gritos de Então, isso é importante para a criança. Então, ajuda a conviver. No caso aqui da Austrália, como eu disse para vocês, com relação ao agradecimento da dona Fernanda Manzato, que nos indicou o site, que nos gerou foto da conduta na Austrália, que ela vive hoje lá, e por esse motivo, de quando em quando eu vou falar do modelo que se segue a Austrália. Então, no caso da Austrália, eles têm um programa lá chamado Cry Baby, ou seja, vai ajudar, você liga, você vê o site, você vê a mídia e aí compreende a lidar os hábitos do bebê, essa acomodação, essa coisa de tranquilizar, entendeu? Por que o bebê chora, qual é essa condição? Então, tudo é testado, nesse caso desse site, oferecido como algo testado, como algo científico e comprovado, tá? Então, é importante também saber que esse bebê, que esse recém-nascido, ele pode ter uma super estimulação, tá? Então, é um barulho agitado, é uma música que se coloca de ninar alta, tá? É uma conduta de ruído que às vezes é externo à casa, ao lar, porque estão se fazendo uma obra ao lado, porque está se construindo um prédio em frente. Então, tem que buscar o quê? Acalmar. Buscar atividade silenciosa. Ao invés de você cantar, às vezes só, como diz, fazer aquele gesto. Ajuda nesse comportamento. É possível, eu já disse para vocês, tá? Que a criança, no começo, tenha medo desse banho, mas com o tempo ele vai descobrir que são momentos agradáveis, de carinho, de massagem, e aí você tem que estar pronto, que ajude essa criança, esse recém-nascido, a sentir seguro, ajude ele a descobrir o quanto é divertido esse momento, porque desta forma o recém-nascido vai criar vínculos, tá? Então responda a esse recém-nascido, a esse bebê, com carinho, com amor, com paciência. Porque esse vínculo e o apego são vitais para o desenvolvimento do bebê. E para criar esse vínculo, pessoal, eu vou dizer sempre, sorria. Ele sente o cheiro, ele sente a sua expressão, ele sente a vontade do abraço, de que forma vem essa energia, a massagem que você possa dar, o cantar, o conversar, o ler. Para ele é gostoso a interpretação, a entonação, a linguagem. Tá? Os livros são preparados atualmente para que crie-se essa condição de ser agradável, de ser confortável. Tá? O nascimento acontece também, pessoal, acontecimentos prematuros. Tá? Então, o que acontece para o nascimento prematuro é importante também uma preparação, tanto mental como emocional, tá? Porque você se prepara buscando
como diz, relaxamentos, tá? Exercícios que te deixem tranquilo, para que você possa, obviamente, desenvolver uma boa relação de afetividade com esse seu bebê. E claro, pais pais aqui dão à luz. Quando eu falo pais, são todos os membros da família. Não dá a maternidade, não é só da mãe, é um conjunto da família, porque os pais que você pode pensar que não dão à luz lá, são eles que vão desempenhar um grande papel de cuidador. Seja a avó que vem ensinar a fazer o chazinho, possa ser que seja o avô que vem ficar com ele no colo para ninar, para cantar, para, como diz, chacoalhá-lo. Tá? É esse processo. E aqui eu diria um conselho fascinante que eu ouvi há alguns anos em documentário na televisão. Tá? Como é o pai, como é o avô, como é o tio, como é os primos, como são os amigos, como são os vizinhos, tá? Os indígenas dizem uma coisa que eu adoro. Para cuidar de uma criança indígena é necessário uma aldeia inteira. Pessoal, olha o quanto isso é fascinante, tá? Uma aldeia inteira. Porque quer dizer que uma criança que anda, que engatinha, o vizinho vai olhar. O da outra casa vai substituir a mãe se não estiver naquele momento presente. É preocupação de toda a sociedade. Adoro e amo essa atitude. E dá para fazer isso na vida urbana atualmente? Claro que sim. Né? Quando vem os colegas, quando vem os vizinhos, quando vem os familiares, primos, todos, é esse processo. Tá? De que para educar uma criança indígena é necessário uma aldeia inteira. E você tem que se dar por inteiro. E você tem que dar esse cuidado ao seu primo, ao seu cunhado, a qualquer pessoa que venha nascer ou ter essa vida de recém-nascido. É importante para essa criança prematura as suas emoções. Porque essas emoções para o membro da família, muitas vezes é confuso. Por quê? Porque estava se esperando nascer dentro das 38, das 40 semanas, e o que acontece? Nasceu antes. Então, seja gentil consigo mesmo. Seja pai, seja mãe, seja avô. Cuide de si mesmo. Prepare-se para essa emoção, para esse behavior, para esse comportamento que exista. Tá? As suas dúvidas, a sua insegurança devem ser compartilhadas com pessoas que você tenha afinidade. Entregue-se de corpo e alma ao seu bebê, ao seu recém-nascido, ao seu prematuro, ok? E claro, se tiver na unidade intensiva, pessoal, não se preocupe. Não existe cuidados mais importantes do que a criança na UTI neonatal. Eles vão cuidar com coisa de terapia. Eles vão cuidar com toda a afinidade possível. Então, não é algo que deva ser assustador. Não é algo que deva ser estranho a esse contexto. Se informe, veja quais são as vias, tá? Porque todos estão lá para o melhor do seu bebê. E o berçário, pessoal, que outra vez, como eu disse, na Austrália, eles têm um berçário que é depois que sai da UTI, tem a que destina-se a um berçário, que são os prematuros. É lá que eles necessitam de cuidados especiais após o nascimento. E pode ter certeza, essas pessoas vão deixá-lo o mais saudável possível e no momento certo. E claro, você tem aí que entender que os prematuros têm uma preocupação, tá? Preocupação com a saúde, com possíveis sequelas. Mas os estudos dizem que a maioria esmagadora tem, como diz, uma saúde de ferro. Não sobra sequela por essas crianças, para esses bebês. Portanto, nós devemos enfrentar esses desafios. E claro, se você imaginar que um bebê que tenha
possa ter o transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, algumas observações podem ser feitas no decorrer desse desenvolvimento, tá? Por exemplo, quando você estiver amamentando, se ela olha para você, essa criança, se ele olha para você ou se olha através de você, tá? Você dá colo para ele, tá? Aí tá quentinho, gostoso, tá amamentando e tal, e você coloca no berço, e ela não sente nenhuma diferença com relação ao berço ou com relação ao colo. É um caminho para a interrogação, tá? A ausência do sorriso social, aquele sorriso gostoso que a criança dá quando está no convívio do seu colo, coisa e tal, tá? Quem tem TEA, quem tem uns sinais, quem tem uma indicação, possa ser que não tenha essa concepção. A qualidade do sono, dorme com a cabeça para lá, depois acorda para cá, transpira, faz um monte de... Entendeu? Então a criança, quando dorme, ela aprende a organizar. Ela passou o dia inteiro passeando com a mamãe e o supermercado, e quando ela dorme, o cérebro vai pondo nas gavetinhas aqui o produto, o jeito, a sensação. Então a criança aprende no sono a organizar o cérebro. Claro, a questão do filme Nome da Rosa com relação ao sorriso diz que é o raciocínio, só sorri quem raciocina. Por quê? Porque para eu entender uma piada é preciso que eu tenha a interpretação, que eu tenha a audição, que eu tenha um caminho, que eu crie tudo. Então também ajuda. Piadas ajuda a buscar um pensamento sobre a concepção de não ter subjetividade essa criança, de ter um comportamento de TEA. Tá? E assim, essas dicas, esses sinais, eles vão ajudando a construir essa relação. Tá? Então, o desenvolvimento aqui é importante que se desenvolva por meio de brincadeira, tá? Que você saiba em cada etapa o que ele deve brincar, com o que ele deve interagir, com encaixes, com ouvir música, com cantar, com aprender, com mover. Então, tudo isso é uma grande verdade para essa concepção desse pequeno ser. Tá? Então, o relacionamento de desenvolvimento infantil é importante que seja uma relação amorosa, que tenha os fundamentos da primeira infância. Tá? Esses fundamentos da primeira infância, pessoal, ele é muito simples. Tá? Ele envolve a vida e eles moldam a criança a entender o quê? O mundo, a conviver. Tá? Então, esse desenvolvimento infantil vai acontecer dentro por exemplo, dos 5 anos, são experiências de relacionamento. São eles que vão mudar e vão contar como se desenvolve todo o processo. Tá? Então, passou pela amamentação, até os 2 anos, geralmente a criança já absorveu todos os sabores. É comum uma criança até os 2 anos, depois de 2 anos, começar a rejeitar determinados sabores, porque o cérebro dela já tem todos os sabores. É importante que ela entenda o amiguinho, o coleguinha do mesmo sexo ou não. É importante que ela saber quais são os limites que ela tem a desenvolver nesse caminho. Tá? Então, relacionamentos nos primeiros 5 anos é o que se desenvolve por todo o processo. E claro, pessoal, dentro desse período aqui, nós temos aqui uma criança com 8 anos, eles estabelecem o aprendizado, a base para a sua vida. É lá que ela vai conseguir esse meio para essas descobertas. Tudo bem? É assim que o desenvolvimento acontece, por meio de brincadeiras, relacionamentos e convivência e socialização desse processo. Ok? Portanto, vem, inscreva-se no nosso canal Gênios Culturais. E claro, tenha sempre ótimas atitudes e bons pensamentos.